Bom dia, boa tarde, boa noite, curiosos e curiosas. Mais uma semana com vocês, a gente chegando por aqui para trazer um pouco mais de história, um pouco mais de assunto, né? E hoje a gente tem aí uma pessoa diferente, nós temos uma convidada que para nós é quase parte do Ranchiara, tá? Que é a Eliana Senedes, também conhecida como Eli ou Tieli para os mais íntimos e amigos. A gente tem muitas parcerias com ela. É nossa diretora de uma escola municipal de Tupi Paulista, Ana Tereza. E Eli, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado esse desafio, porque a gente vai fazer aí uma sabatina com ela, pior que aquela dos presidenciáveis. Então se prepara, que o que é seu está guardado para esse programa. Gente, no último programa nós falamos muito sobre educação, né? Ficamos aqui tagarelando, cocoricando, né, Naélia, né, Dani, matutando. A Mel até se ausentou de tanto que falou, cansou, ficou rouca e foi embora. E na verdade, a gente agora trouxe profissionais. A gente vai pedir ajuda às cartas aos profissionais, nossa primeira convidada, e tinha que ser ela, porque sempre está junto com a gente. É nossa mestra, é nossa professora, nossa referência também. Que responsa. Então, Eli, primeiro dá uma boa noite para quem está lá em casa te assistindo. Boa tarde, boa noite. Que coisa boa, como é bom estar aqui com vocês, receber esse convite maravilhoso. Eu sou Eliana, é um prazer imenso estar aqui no Matutando, que ideia fantástica. Sou fã do Matutando, tá? Já fiz um comentário, viu, Dani? Deixei um comentário lá. Então, eu sou Eliana, sou de Tupi Paulista, sou educadora, trabalho na educação já há 30 anos. Tudo isso? Mas aí vamos fazer as contas da sua idade. Tem umas histórias lindas para contar. Na educação, que é isso? Tem uma história linda para contar. É que quem trabalha com educação continua com a pele linda, bonita, formosa. Gente, é isso. O Eligir está aqui, ó. E sou de Tupi, assim, né? Fiquei apaixonada pelo trabalho aqui do Ranchiara, fui embora, voltei e estou aqui com essas meninas maravilhosas. Um prazer imenso estar com vocês. Um prazer é nosso. E hoje a gente vai aprender um pouquinho com ela, vai fazer uma troca, espero que a gente esteja à sua altura, viu, Eli? Opa! Para te fazer umas perguntas aí. Que Mas antes eu acho que assim, a gente conhece um pouquinho, acho que a sua trajetória faz todo sentido para o nosso trabalho, faz todo sentido para a gente, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho aí. Não dá tempo de você fazer seu currículo Lattes inteiro, não, para ler ele. Nós vamos ficar aqui até amanhã, porque a mulher fez coisa e faz coisa, minha gente. Mas assim, traz um pouquinho dessa tua trajetória dentro da educação, dentro de outras áreas que você julgar também que é interessante. Conta um pouco para a gente e para quem está lá em casa. Quem é Eliana? Eu sou formada em pedagogia, sou pedagoga, apaixonada pelo que eu faço. Acho que isso tem, assim, me traz uma energia muito boa, porque a paixão não passa, tá? E eu vejo o trabalho do Ranchiara, assim, muito semelhante ao que eu sempre busquei, ao que eu sempre vivi e realizei. Me formei em pedagogia, sou especialista em didática, em psicopedagogia e mestra em educação, em gestão escolar. Uau. E toda a minha busca escolar, essa minha vivência com a educação, ela sempre teve que ter sentido para mim, né? Desde o começo. E eu sou uma pessoa que sempre fui de comunidade, muito simples, nasci num sítio, né? Cresci num sítio, convivi, tive uma experiência muito linda e muito rica com comunidade. Porque desde criança, acompanhando minha mãe, meus pais, minha família, eu coordenava grupinhos, eu fazia teatro, e eu penso que a minha formação como educadora ela já veio daí, do berço. É um instinto, é algo que me leva para lugares assim, que eu sou muito sonhadora, idealizadora e realizadora de projetos. Isso é verdade, gente. Se você aí em casa tem um projeto guardado na gaveta, contrate essa mulher que olha, gente, essa tá garantido. Isso. E quando eu encontro pessoas também assim, aí a coisa pega fogo. Mas enfim,
eu comecei a trabalhar com o ensino fundamental, ensino médio. Lu, a escola que eu trabalho, a Escola Ana Tereza Copete Ferreira, de Tupi Paulista, ela trabalha com 2 etapas da educação básica. Explica isso para a gente, Eli, porque mudaram algumas coisas da educação e a gente fica confuso. A educação básica ela é formada por 3 etapas. A infantil, o fundamental e o médio. E o superior é uma sequência que vem depois das pós-graduações e tudo mais. Então, na Escola Ana Tereza, eu praticamente quase 27 anos de trabalho é realizado no município de Tupi Paulista, dentro desta faixa etária, de 4 a 10 anos. De 4 a 10 anos. Então, a educação infantil na escola que eu trabalho é de 4 e 5, e o fundamental de 6 a 10 anos. E é uma faixa etária assim, que eu me apaixonei e me especializei. E eu tenho a felicidade, meninas, de dizer para vocês, assim, com muito orgulho, que a escola que eu trabalho é a única do município que trabalha com a zona rural. É uma paixão minha, como eu disse, nasci, cresci num sítio e agora estou aqui trabalhando e desenvolvendo atividades ainda nessa área do campo, né? E é isso. O que mais que você quer saber, Luciana? Epa, agora já me surgiu tantas Sou perguntas. pedagoga, trabalho na escola há muito Hélia. tempo. Olha lá, a gente já surgiu, só na sua primeira declaração aí, já surgiu um monte de perguntas. Então, vou começar primeiro pelo começo. A gente sabe também que você tem uma trajetória ligada à terra, à luta pela terra, ao campo, né? Você vem de família de agricultores, vem de sítio, né, como você falou, mas você também está ligada a uma outra fase aí da terra na nossa região, dos movimentos que aconteceram da luta pela terra. Então, antes de eu te fazer a segunda pergunta, ou outra pergunta, que era a dos alunos que são do meio rural, eu queria começar para o pessoal que está lá, ó, te ouvindo, entender de onde veio também esse teu amor ou o teu olhar dessa perspectiva. Então, como é que é essa história? Conta um pouquinho. Eu sempre falo, né, sempre digo que a minha formação pessoal e profissional, ela não se deu dentro de uma universidade, né, mas pela minha vivência e pelo trabalho que eu realizei e ainda realizo na comunidade, e no qual nos anos 80, nos anos 90, era muito forte na nossa região, que era a Pastoral da Juventude, né, que caminhava junto com a SEBS, com a comunidade eclesial de base, e como eu já tinha essa vivência, porque eu morava dentro de uma comunidade muito forte, né, onde a cultura do café era forte, onde os bairros, a zona rural, a população era imensa, né, era maior até que a da zona urbana, e então eram muitas famílias que produziam, que partilhavam, que celebravam depois o seu cultivo, a sua vivência, a vivência comunitária mesmo, que se produzia, né? E eu cresci assim, e tendo essa formação dentro da Pastoral da Juventude, me unindo aí a outros jovens da região, fui líder da nossa região, que é de Flórida Panorama, depois de Garça Panorama, depois a nível de sub-regional, de estado, de nacional, e nós fomos aí trabalhando com um olhar específico para a juventude. E para esse jovem que nunca teve opção aqui na nossa região, né? Que não teve opção de lazer, que não tinha a oportunidade de sair para estudar, em busca de cursos, né, ou financeiramente mesmo, e às vezes até por próprio incentivo, né, de não conhecer e de se sentir assim dentro daquela vida satisfeito às vezes com algo que também o deixava incompleto. E esse trabalho nosso era muito rico, porque ele era realizado, a gente sempre tinha um profissional com a gente, né, e a gente fazia o trabalho nas comunidades, inclusive no assentamento Regência. O assentamento Regência foi uma experiência muito rica, porque nós trabalhávamos com encontros, né? E nesses encontros, a gente partilhava a vida, a gente partilhava os nossos anseios, os nossos sonhos, as nossas necessidades. E aí a gente levantava essa questão da identidade. Quem somos nós? Né? Da nossa região, aqui do Far Oeste Paulista. E a gente desenvolveu muito trabalho assim. E dentro do assentamento, nós tínhamos um olhar específico para as meninas, né, para as adolescentes, nessa questão mesmo de orientação
de higiene, das necessidades básicas de alimentação, do cuidado, do conhecer o corpo. E a gente trabalhava com uma religiosa, com a irmã Ivani, com outras também que frequentavam o assentamento, com o Padre Chico, querido Padre Chico. Podia trazer ele aqui um dia, no Mato Tanto. Fica aí o convite, Chico. E junto com uma equipe, né? Nós nunca trabalhamos assim sozinha, nunca foi o meu forte. Eu sempre acreditei no coletivo e a gente se unia em busca dos nossos sonhos, dos nossos ideais, e a gente começou a desenvolver esse trabalho dentro do assentamento. E aí foi crescendo e ajudamos, plantamos no assentamento Regência as primeiras árvores junto com essas famílias que estão lá hoje. Tem foto disso por aí. E a gente se organizava para realmente resgatar a vida e provocar nos jovens algo que ele poderia dar e que ele poderia ter em condições melhores de vida. Então, era um trabalho intenso, que a gente trabalhava com, além de ser ligado à igreja, claro, com religiosos, a gente trabalhava com sociólogos, com filósofos, com terapeutas, com psicólogos, e a gente levava até a comunidade esses profissionais para também nos ajudar, de acordo com a necessidade de cada grupo. Então, assim, a minha formação dentro da Pastoral da Juventude, eu fui muito rica. Temos o nosso grupo até hoje, que chama Dinossauros. Olha que lindos, dinossauros. Nós temos aí amigos de todo lugar, de vários estados do Brasil e também de outras cidades aqui do nosso estado de São Paulo. E é um trabalho que a gente ia mesmo, a gente colocava a mão na massa, a gente fazia mutirão, a gente construía casas também, ajudava a construir casas, a gente fazia festas, muita dança, as celebrações nossas eram... Ai, gente, que saudade! Eram lindas. A gente celebrava, partilhava as necessidades, e isso é educação, gente. Isso é educação, né? Então, a educação popular e a educação comunitária, ela tem um sentido muito grande para a minha vida, muito forte. E o que me faz hoje, como diretora de uma escola pública, ainda sonhar, porque eu acredito na força da comunidade, na força comunitária, e realmente está ali. E nós, aqui na nossa região, nós já fizemos muitas coisas bacanas. A gente já encheu estádio com 7.000, 8.000 jovens, trazendo a vivência deles e a partilha através de danças, de festas, de celebrações. Então, assim, uma história longa, rica. Eu começo a falar, eu começo a lembrar, gente, eu vou parar. Sem fim. É muita emoção, mas é isso. Então, essa nossa região, ela já foi movimentada, viu, meninas? Maravilha. Muito movimentada. Surgiu até uma dúvida aqui minha, com toda essa trajetória que você conta, né, sobre essa vivência no campo. Sim. O que você traz hoje assim para a escola, no sentido assim, fiquei pensando que hoje as crianças que são da roça, que ainda permanecem nos sítios, quando vão estudar na cidade, elas são ditas como atrasadas, né? Existe até uns termos pejorativos, né, com relação a essas crianças que moram no sítio. Que trabalho que é feito dentro da escola para desmistificar isso, para enaltecer, inclusive, a cultura do campo para quem está na cidade? Que pergunta gostosa, não é? Adorei a pergunta. Gente, eu como uma boa pedagoga, é lógico, tudo que a gente faz tem que ter um bom planejamento, né? Tem que ter um bom plano de trabalho. Então, para desmistificar essa realidade que ela existe, eu fui sitiante, eu também viajava de ônibus, eu também frequentei a escola, porque eu morava no sítio e sentia isso na pele. Muitas vezes ouvia das meninas que moravam na cidade, das patotinhas, abriu a porta do cemitério. Sim, a gente ouvia isso. O ônibus parava, a hora que a gente descia, abriu a porta do cemitério, lá vinha as caveiras. Tinha essas coisas e magoavam a gente, né, profundamente, porque elas mal sabem elas quem somos nós. Exatamente. Então, Naná, eu penso assim, um bom plano de gestão. Quando a gente elabora o projeto político-pedagógico da escola, ou o plano de gestão, eu sou uma diretora que é um trabalho que exige muita dedicação, muito esforço, muito tempo. E é um trabalho que eu amo fazer porque eu procuro ouvir todos. Então, a gente tem um trabalho de ouvir os pais, o que eles trazem, quais são os anseios deles, como que eles vejam a escola, quem são eles,
né? E dentro desse quem são eles, a gente resgata aí toda a questão também de questão financeira, né? O poder econômico, quantas pessoas moram na casa, onde trabalham e tudo mais. Mas a gente ouve os alunos, os pais, os professores, os funcionários, e é um trabalho que é um pente fino que a gente faz. É um pente fino. E aí, a hora que a gente começa a ouvir as respostas, você fala assim, olha aqui, é aqui que eu preciso trabalhar. De início, quando eu entrei nessa escola, nós tínhamos de participação dos pais, assim, de pais nas reuniões e nos eventos, 40% aproximadamente de presença de pais. Depois que nós fomos fazendo esse trabalho, de conhecer, de saber quem são, da onde vêm, onde moram e o que necessitam e o que a escola, como educação, pode oferecer e garantir com eficácia que essa educação aconteça, é isso, esse é o segredo. É simples assim. Nós temos que garantir uma educação de qualidade, mas que ela seja eficaz. Como? Conhecendo o meu público. Então, quando a gente faz isso, a gente observa que realmente o pessoal do sítio hoje, antigamente, como eu dizia, quando eu morava, os proprietários, as colônias eram cheias. Hoje não. Hoje mora um proprietário, quando mora o proprietário, ou um caseiro, ou 2, 3 famílias, ou que tira leite, né, o retireiro. Então, são poucas as famílias que moram na zona rural hoje. E essas crianças, elas vêm desprovidas de tudo. Inclusive, por morar na zona rural, não tem uma horta em casa. Não tem uma horta em casa. É isso que você falava, acho que no último programa, Lu, né? E da decolonização e da valorização do território. Porque, assim, gente, eu sempre morei no campo, sempre tive horta, e eu tenho horta em casa até hoje. Então, esse incentivo, ele falta, e é onde que a escola formal trabalha. Então, nós fazemos esse trabalho. Nós temos um trabalho lindo, maravilhoso, que se chamava assim, Os Caminhos da Escola, um trabalho itinerante, Os Caminhos da Escola. Nós começamos a perceber que a gente tinha que ir para o sítio. Já que eles não vinham para a reunião, a gente ia com um projeto. Então, tudo tem que ser planejado, organizado, para atingir realmente. E nós fomos. O que nós fizemos? Maomé não vem a montanha vai a Maomé. Aí eu já fui com a secretária de Educação, já fizemos o convite, já fizemos isso, já argumentei com todas as minhas forças do que a gente precisava para ir nos sítios. Começamos a fazer as reuniões na zona rural de Paz. E aí os professores iam, a gente convidava funcionários, a secretária de Educação algumas vezes foram. E aí nós observamos, a gente pulou de 40% de participação para 99% de participação. Gente, foi uma experiência linda, porque a hora que você chegava, era o pai, a mãe, a avó, o vô, o cachorro, o periquito, o papagaio, reunia, aí que eu falo da força comunitária, porque reconhecer, chamar pelo nome, estar ali junto, tomar o café, tomar água com eles, com essa família, isso muda, é o reconhecimento. É olhar no olho, falar, eu estou aqui. Você está quase descrevendo realmente a identidade, né, de ser interiorano, assim. Sim, você falando isso assim, é o que mais traz um resgate da identidade. Qual é a nossa diferença, né, dos centros grandes, urbanos? É ter tudo isso, é poder ter tudo isso, é ter a possibilidade. Isso, assim, quando eu penso, a gente, acho que foi a Mel que comentou um pouco sobre a questão da educação, né, pegou um conceito de educação. Ela não é espaço físico de jeito nenhum. E romper essas barreiras não é fácil, porque você precisa contar com o poder público, porque você exige hora de trabalho de professor, vai ter que pagar esse professor, é fazer acordos, é fazer combinados, é hora de estudo, não é? Para ir, para se deslocar. Então, assim, são projetos que eu acredito que a educação ela só acontece quando realmente você realiza esses projetos e que tenha significado, né? A educação ela não tem que ter só significado, ela tem que ser significante para quem vive, né? Não adianta falar, tem que ter significado, não. Então, assim, para você ver, mudou. Nós tivemos 99,9%, porque nós pecamos em uma coisa que depois nós aprendemos, porque quando você vai para a comunidade, onde você encontra a comunidade? É mais fácil você ir num local onde eles se encontram para rezar, capelas, igrejas, centro comunitário onde tem um campo de futebol, onde tem isso, e todas as realidades que a gente traçava, e fazia um mapeamento com muita antecedência, onde a gente ia e quantas famílias a gente ia envolver, a gente descobriu que, fazendo esse mapeamento, me perguntou, me perdi agora,
que eu estava falando sobre esse projeto de itinerância? Peraí, Luciana, que eu vou lembrar. Tá. Lembrou? Foi numa igreja, gente. E chegamos isso. lá, a igreja, a comunidade tirou todos os bancos, organizou, mudou, né? Não tinha nem altar, era um espaço físico para a gente bater papo, se reunir, conversar e falar do desenvolvimento dos filhos. E aí, gente, no outro dia da reunião, chegou um pai. Foi numa comunidade, se eu não me engano, Brotinho, lá, não lembro na época. Esse pai foi lá me procurar e falou: minha senhora, eu não fui na reunião ontem, porque eu não sou católico, a reunião foi dentro da igreja católica, e eu vim pedir desculpa para a senhora, porque eu não fui, mas hoje eu estou aqui para querer saber sobre o desenvolvimento do meu filho. Aí nós, pum, escola é laica, onde? Gente, então assim, a gente vai aprendendo. E aí eu virei para ele assim, eu falei: meu Deus, quem tem que pedir desculpa sou eu, né? E aí, olha cada experiência linda. E nós criamos um vínculo tão forte com esse pai, que na próxima reunião eu falei: nós temos como ir na sua casa, sentar no seu terreiro, reunir, a gente levava as coisas, né? Multimídia, aquelas coisas para passar antes e tal. E aí, assim, são experiências riquíssimas, gente, de envolvimento com a comunidade, e que eu não vejo isso acontecer na minha vida profissional fora da escola formal, né? Tivemos uma experiência linda com a Dani. Sim, eu ia falar um pouquinho sobre isso, então só sem te cortar, mas já cortando. Essa foto aqui, gente, que estamos aqui de fundo, foi um sonho meu que a Eliana abraçou. Então, realmente, ela é realizadora, ela realizou esse sonho de fazer uma horta na escola e trazer essa perspectiva de educação ambiental a partir da produção de alimentos com as crianças, né? Então, a gente fez essa horta aqui lá na Ana Teresa, transformamos um ambiente escolar. E uma coisa que você falou que chamou muito a minha atenção é que sobre as crianças não terem horta, né? E a gente trabalhou com uma turma de manhã, uma tarde, e tinha duas características muito diferentes, porque a da manhã era a maioria crianças que moram na cidade, e a da tarde a maioria de crianças que moram em área rural. E me surpreendeu muito porque era ao contrário, as crianças da cidade, nesse caso, eram as que mais conheciam as plantas, porque tinham contatos com os quintais das avós, né? E enquanto isso as rurais não. Assim, a gente vê nessa característica também como a monocultura ela tá involucrada, e as crianças que moram, né, na área rural, elas não têm mais contato. Então fala aí um pouquinho como foi esse projeto do Ranchera no Ana Teresa, Eliana. Gente, foi encantador, porque assim, né, juntou a fome com a vontade de comer, né, gente, por aí. E eu sempre quis trabalhar com a horta na escola, né, já tentamos várias vezes também, até em outra escola que eu já trabalhei, a gente tinha uma horta maravilhosa. E aí, conhecendo essas meninas, né, agroecologia, falei: gente, que essas meninas estão trabalhando com agroecologia. Conheci o SAF lá no rancho, fiquei apaixonada. Aí fiz a Dani: Eliana, posso realizar seu trabalho lá? Eu falei: não pode, deve, né? Deve, agora é a hora. E a Dani nunca foi sozinha também, ela ia acompanhar dessas meninas, né? Naná, a Isa, a Lu chegou aí nesse uma vez. Só para ver, só para ver. A Lu e a Melsa foram para ver. Só para ver. Mas, assim, foi um trabalho riquíssimo, porque nós demos a oportunidade para a criança pôr a mão na terra, né? Sentir a terra. Tinha aluno que tinha medo de relar na terra. Isso é assustador para nós do interior. Como assim? Exatamente. Não, ela tinha medo de relar na terra. E teve uma aluna que, a hora que ela colocou a mão na terra, ela ficou arrepiada, assim. Depois ela falou assim: nossa, a terra parece que faz parte de mim, né? E começou a mexer, e aí um aluno também assim, e de repente, a hora que eles se envolvem com esse projeto, a gente vai além, né? A escola tem um projeto de educação ambiental, nós realizamos dentro da escola várias ações, e a horta é uma das ações nossas. E com esse trabalho desenvolvido, despertou nas crianças uma curiosidade e uma vontade de trabalhar com horta que repercute até hoje. E como foi um projeto que só com os alunos dos quintos anos, eu, como diretora, levei um baita puxão de orelha, tipo assim: por quê? Dona Eliana, eu não vou trabalhar na horta, eu tenho que chegar no quinto ano para ir para a horta? Gente, que pecado, Eliana, imagina, né? E assim, a gente tem muita vontade de conhecer o projeto e fazer uma vivência com o projeto de germinação. Está aí secretária de Educação, está aí prefeito, né? Não terminou o mandato ainda, a gente está aí querendo terminar, fazendo
trabalho ou iniciando também. E agradecer a Dani. A Dani foi uma profissional que, além de trabalhar na horta, né, com as crianças, de pôr a mão na massa, ela tinha toda uma vivência com as crianças antes e uma roda de conversa que criou-se um vínculo tão lindo, tão forte. As crianças, os professores, os funcionários, um respeito. Gente, olha que lindo isso, o respeito pelo profissional da terra. Isso, Naná, vem também responder um pouco a sua pergunta. Não só a gente conhecer e trazer e falar, você pode fazer, você faz parte. Só daquele projeto que a gente começou a ir para... Sabe o que melhorou? Não só a participação dos pais, porque a família inteira, e era lindo de ver esses momentos de reunião, porque no dia seguinte a criança chegava na escola e falava assim, professora, você foi na minha casa, você foi no meu bairro. As faltas escolares desapareceram. Então, olha bem, gente, que coisa linda. O que é valorizar você ir até a família, né? Exatamente. A escola ela tem o dever de ter essa aproximação. Ela tem o dever. Não acontece nenhuma educação se você não tem essa parceria, esse vínculo e esse fortalecimento. Então, o reconhecimento, Naná, né, respondendo a sua e também da Dani, de todos os educadores, que eu penso, a gente tem que ter a sensibilidade para saber, para acolher, para reconhecer. E uma coisa que o Ailton Krenak falava muito no encontro dele em Prudente, que o envolver-se. Dani, o envolver-se. A horta só virou essa coisa linda porque teve envolvimento, gente. Educação é isso. É isso. Gente, vocês estão vendo, né? Aqui a paixão, o brilho no olho da Eli quando fala. Exatamente, a entonação. É por isso que professor ganha pouco faz muito, gente, porque faz apaixonadamente. Esse é o adubo, né? Exatamente. Eli, mas nisso que você falou, tem uma coisa aqui que me veio para te perguntar, que é o seguinte: como é que você vê essa ligação da terra, da criança com a terra, como parte da aprendizagem, como parte dela se sentir incluída no todo, na vida, né, ela fazer parte da natureza, como é que ela vê, sentir pertencente na própria família, como é que a terra, o plantio, ter uma horta como essa, tem essa ligação, na tua opinião, se é que tem. Muito. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, assim, por exemplo, ela tendo uma horta, isso interfere também na própria alimentação, porque uma coisa que a gente sabe, que as nutricionistas falam, que a gente sempre fala, é que as crianças não querem se alimentar, né, muitas vezes de uma folha, de um alface, de uma rúcula, ela não tem esse contato. Então, na hora da merenda, de comer, que não é merenda, né, alimentação escolar, foi corrigido isso, graças a Deus, a criança, merenda, gente, é uma bolachinha, é um pãozinho, é um cafezinho da tarde. Na escola existe alimentação escolar muito séria, e quanto mais séria tira a criança de uma situação que muitas vezes em casa ela não tem o que comer. Durante a pandemia em que essas crianças ficaram na escola, né, Eli, é bom a gente falar, muitas crianças tiveram problema nutricional, tiveram problema alimentar sérios, déficit alimentar, porque não tinham o que comer. Então esse papel da escola é muito... Então, o que a horta ajuda nisso também? O projeto na escola, ele se estendeu, se chegou à horta justamente na alimentação escolar, nossa, que é riquíssima, né? E que ela, durante muitos anos, a gente recebia os produtos das famílias, né? Projeto, como que é o nome? PA. O PA. Gente, maravilhoso, né? PNAE. PA e PNAE. PNAE. E esse projeto, assim, foi pensando na alimentação escolar que a gente chegou até a horta, Lu, tá? Então, porque tem que ter esse reconhecimento, né? Essa realidade, quando a Dani fala, ela percebeu, muitas crianças da zona rural não têm essa experiência de plantar, não tem terra, né? Então, na verdade, ela nasceu pensando na qualidade da alimentação e também nas plantas medicinais. Por nós termos essa realidade da zona rural e da zona urbana na mesma cidade, as pessoas que moram na zona rural, nos sítios, né, nas pequenas propriedades, elas não têm a disponibilidade de buscar as crianças, tem o transporte escolar, mas não são todos que têm o transporte. Então, uma criança fica doente. O que você faz?
Você liga, o celular não atende, você não tem como levar, às vezes você chega na casa, não tem ninguém, ou está no trabalho, ou, né, e a casa está fechada. E aí o que você faz com uma criança que está com dor de cabeça, ou que está com diarreia? Por que não, né? Foi um dos motivos também da horta, trabalhar com as plantas medicinais para que nós mesmos da escola pudéssemos fornecer para essas crianças e apresentar esses remédios, essas medicinas, né? E que a gente vem tendo como meta chegar nas famílias e que elas produzam isso. Então, nós estamos produzindo na escola. Esse ano, uma das ações foi as plantas medicinais. Estão lá na nossa horta. Vocês estão convidadas para ir lá conhecer, viu, a nossa horta. Ela continua. A Dani plantou a ideia e nós estamos lá, as desbravadoras, né? A diretora mandando a mão na enxada e produzindo, que eu adoro, Plantando as sementinhas para elas frutificarem. Só um comentário rapidinho também que eu gostaria de fazer nesse sentido do que a Lu perguntou, que quando as crianças plantam, elas têm curiosidade de experimentar. Isso, então, Dani. até uma coisa que elas não tinham interesse antes, né? E talvez não vão ter. As plantas medicinais, elas queriam provar, elas me perguntavam, mas pode comer essa folhinha aqui? E eu falava, pode, experimenta. E mesmo se elas não gostam, elas estão abertas a provar, porque elas participaram do processo, né, de cultivo. E, além disso, elas também levavam para casa as colheitas e me contavam na semana seguinte como elas tinham preparado com a família. Então, impacta total a alimentação. Isso enfim, é muito rico, porque além da gente receber, né, por meio do CAE, a alimentação escolar, essa horta, ela complementa. Então, as crianças podem levar para casa. Isso é lindo. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Muito importante. E é isso. A gente fala desde o germinação e com o trabalho lá e que se estende a esses da escola, que é um laboratório vivo, né? A criança ela passa a ter um laboratório vivo para ela se experimentar, porque no processo de aprendizagem, ele me corrige se eu estiver errado, né? Você que é doutora nessa área aí, sou mestra em gestão. A criança, quando ela vivencia, quando ela se experimenta, ela aprende de uma outra forma. Ela aprende. O processo de assimilação dela é muito maior, é outro. Então, quando a gente, como você falou, né, leva elas até um lugar como o nosso SAF, que é o Sistema Agroflorestal, que a gente falou um pouquinho para o pessoal, quando a gente põe ela nesse meio, ela vivencia e ela assimila, ela entende coisas que às vezes na aula não faz muito sentido, está num campo ainda muito das ideias. Ali, ela põe a mão na massa. Ela faz, ela experimenta, ela aprende, né? É isso, Lu. Esse é o segredo. Naélia, faça sua finalização. Vamos, porque a Eliana não falou nada, gente. Eu acho também que, por exemplo, a Lu comentou da visitação, né? Quando as crianças visitam apenas, já acontece toda essa assimilação. Agora, que dirá num lugar onde elas podem acompanhar o processo, que é o que a Dani falou. Sim. Então, acho que isso faz muita diferença. E acho que não só a sua escola, né, Eli, mas a gente tem essa chance de ter escolas na nossa região que tem muita potencialidade de se tornar quintais produtivos e ser essa grande sala de aula a céu aberto aí, né, Eli? Então, que venham outras escolas, que venham projetos aí que possam ocupar esses espaços. E nós temos um sonho aqui dentro desse espaço, né? Nós temos um sonho, um projeto, gente, que olha, se eu continuar ali na direção, ano que vem, ele vai acontecer. Eli, mas por mais diretoras, por mais pedagogas como você, que acreditam, que incentivam, que abrem espaço, que correm atrás, porque a gente sabe também o tanto que você correu atrás, né, dentro de tudo para a gente poder implementar. E assim, a gente queria ficar aqui a noite inteira com você, te fazendo mais 1 milhão de perguntas. Já vai ficar um convite aí para um outro programa, para a gente direcionar para outras coisas, que eu sei que você tem bagagem aí para muita coisa. E é realmente nossa referência por tudo isso. Muito obrigada, gente. Olha, pela participação. Eu penso que a referência é nossa, né? Vocês são minha referência. Eu fiquei tão feliz quando eu voltei aqui para cá, para essa região, encontrei o Ranchiara a mil, trabalhando, produzindo, fazendo. Eu falei, gente, é aqui que eu me encontro. Eu virei para a Lu outro dia e falei, Lu, a hora que eu me aposentar, você me aceita no Ranchiara? Porque, gente, tem tudo a ver comigo. Eu sou essa educadora. Sim. E, gente, vocês lembram, como diz a Dani, que estamos acompanhando todos os nossos programas, que a gente chegou a comentar sobre isso. Aí ele fez agora um comentário que tem a ver com outro link que a gente fez, que ela falou assim, quando eu voltei para cá, eu me encontrei com vocês. Lembra que a gente discutiu isso, de pessoas que vão embora porque não sente que aqui é a casa, é o lugar de acolhimento, é o lugar... E quando vê um movimento
disso do que ela acabou de falar também, né? De um coletivo, de uma comunidade, pessoas que querem transformar, respeitam a diversidade e querem fazer uma transformação socioambiental. Ela nos dá prazer de nos manter no território, não é? Com certeza. E assim, o que é gratificante, né? Quando você pergunta como é que é essa relação da criança com a terra, só finalizando, eu recebi 3 alunos na sala. Depois de toda essa experiência, a Dani não estava, mas agora eu vou falar em nome deles. Eles viraram e falaram assim: Dona Eliana, olha, eu quero fazer horta na minha casa, mas eu quero ir além. Eu acho que eu vou ser agrônomo. Olha lá. Dá esse interesse para trabalhar na terra, né? Por meio de projetos, por meio de ações efetivas. E mostrar para a universidade que eles querem fazer agronomia para produzir comida e não grãos. Está ouvindo aí, universidade? Fica a dica de uma educação decolonizadora. Dona Dani, agrônoma, contagioso. A Ana está lá produzindo. Gente, muito obrigada. Vocês que acompanharam a gente por mais essa. Ele volta, viu? Podem pedir lá nos comentários. Ela vai voltar com a gente em outro programa aqui. Olha lá, não vai acabar esse programa, não vai acabar. Dani, deixa o link do seu TCC. Exatamente. Verdade, deixa gente, escrevi um trabalho vou deixar o link aqui, leiam, é uma leitura deliciosa, leiam. E mandem seus currículos para participar do Matutando, vamos ver se bate o da Eliana, a gente vai fazer o processo seletivo para te entrevistar. Valeu. Vamos lá, gente, obrigada, um beijo, Prazer, boa noite, boa gente. tarde, bom dia.